...2024 será o super ano das eleições. Mais de 2 bilhões de pessoas votarão em eleições gerais e municipais em vários países. Como as mídias digitais, as redes sociais e a inteligência artificial impactarão as democracias pelo mundo? Democracia e internet é assunto de cidadania. E eu converso agora com o filósofo e professor da USP, Pablo Hortelado. Professor Pablo, obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado, é um prazer. Então, Pablo, vamos começar por uma pergunta bem quente aqui, né? A internet, né, redes sociais, a inteligência artificial, esses instrumentos, eles têm sido apontados por muitas pessoas como ameaças à democracia, né? A minha primeira pergunta é: existe democracia moderna sem a internet? Que pergunta fácil para a gente começar. Você sabe que é muito difícil responder esse tipo de pergunta, responder assim com propriedade, porque quando a gente olha para o passado e tenta analisar os processos, a gente não consegue tirar um componente dele e falar o que teria sido sem esse componente, qual que é o papel que esse componente teve no desencadeamento dos processos, né? Então, vários dos processos que a gente está passando agora, aumento da desinformação, polarização política, eles coincidiram com uma mudança de padrão de comunicação. A gente está migrando para uma comunicação que era centrada na comunicação de massa, com rádio, TV, por uma comunicação distribuída da internet. Isso aconteceu mais ou menos em paralelo e, portanto, ela é um ótimo candidato à explicação para isso. Mas quando a gente vai tentar estudar isso na universidade, tem um monte de modelos, um monte de maneiras de fazer isso, não é tão claro que ele foi o fator desencadeante, né? Tem outros processos de natureza social, de natureza política, que atuaram junto. É muito difícil saber o quanto esse componente de mudança de padrão de comunicação foi fundamental ou não, ou mais ou menos fundamental para as mudanças que a gente está assistindo agora no mundo contemporâneo. Agora, você falou em polarização. Junto com o advento da internet, principalmente das redes sociais, nós tivemos vários movimentos, né, movimentos sociais, inclusive aqui no Brasil a gente teve, em 2013, movimentos sociais que tiveram ali um início, ou então pelo menos um impulsionamento forte pelas redes sociais que acabaram culminando com esse momento de polarização política que a gente vive. No seu entendimento, né, você como pesquisador da área, você diria que essa polarização, ela nasce nas redes sociais ou ela é parte desse movimento de movimentos sociais e de outros, né, fenômenos sociais e políticos que geram isso e tem as redes sociais apenas como um instrumento para promover essa polarização? Pois é, de novo a resposta honesta, eu não tenho ideia. Esse é um dos temas que a gente mais estuda na academia. Quem estuda, né, a relação entre internet e sociedade, esse é um dos temas centrais que a gente tenta estudar e não é fácil justamente porque a gente não consegue separar esse componente dos outros. Mas para não te dar só essa resposta evasiva, eu posso falar algumas coisas sobre o que é o processo de polarização e as explicações que a gente achava que tinha a ver com ele, do papel das redes sociais e que hoje a gente não tem tanta certeza. Uma das explicações durante muito tempo foi trabalhado na universidade, era que as redes sociais formavam bolhas ou câmaras de eco. O que são bolhas ou câmaras de eco? São relações sociais homogêneas. Então, quando você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, o algoritmo, né, o programa que ranqueia os posts, as publicações que vão ser apresentadas, ele tenta apresentar publicações que ele acredita que o usuário quer ver. E, portanto, ele vai apresentando coisas muito semelhantes à própria posição do usuário. E uma das explicações que se tinha é que isso prenderia o usuário numa bolha ou numa câmara de eco, ou seja, ele ficava consumindo coisas muito parecidas com aquilo que ele já pensa. Isso faria com que ele com que as suas convicções se tornassem cada vez mais firmes, uma vez que ele não estava sendo exposto a posições diferentes da dele.
E essa seria uma explicação. Ou seja, a gente passou da televisão, onde tinha os editores que apresentavam visões mais plurais, para uma forma de comunicação distribuída, na qual os algoritmos estavam apresentando sempre aquilo que o próprio usuário queria ver. Ele ficava preso dentro de uma bolha e isso teria gerado polarização política. As pessoas ficavam mais convictas, ficavam mais firmes e talvez mais apaixonadas pelas suas posições. Isso teria gerado polarização política que a gente está vivendo no mundo contemporâneo. Essa é uma hipótese que a gente trabalhou, sei lá, 10 anos, talvez até mais, em cima dela. Só que sempre que a gente tentou isolar esse fenômeno e ver o papel disso, comparando, por exemplo, comparando pessoas que utilizavam muito redes sociais com gente que utilizava menos, a gente não encontrou uma correlação muito forte. Outro jeito de estudar isso é a gente comparar essas bolhas, essas câmeras de eco que a gente tem dentro das mídias sociais com as relações homogêneas que a gente tem. Porque as pessoas também fora das redes sociais, elas tendem a ter relações homogêneas. Então, se eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho amigos de esquerda, eu vou no bar com pessoas de esquerda, eu normalmente tenho um trabalho com pessoas de esquerda, e se eu for de direita, a mesma coisa, né? Se eu for de direita, eu tendo a conviver. E quando a gente tenta medir essa homogeneidade das relações sociais dentro e fora da internet, os padrões são meio parecidos. Estou dizendo porque essa era uma hipótese que a gente tinha para explicar o papel da internet, e a gente não tem tantas evidências. Pode até ser que a gente encontre no futuro algum tipo de relação, mas não é tão claro. O que a gente sabe é que a gente está ficando mais polarizado. E o que quer dizer que a gente está ficando mais polarizado? A gente, sociedade, né? Sim. A gente está ficando mais polarizado, significa que a gente tem identidades políticas mais fortes. As pessoas se identificam mais com de esquerda, direita, conservador, progressista, feminista e assim por diante. Então, essas identidades, elas estão mais marcadas. E a gente tem um fenômeno que acompanha isso, que é a polarização afetiva. Ao mesmo tempo que a gente se identifica mais com essas identidades, a gente passa a ser menos tolerante, a gente tem mais desgosto das identidades adversárias. Então, ao mesmo tempo, as pessoas começam a se identificar mais de esquerda e não gostar de pessoas de direita, e vice-versa, né? Mais de direita e não gostar de pessoas de esquerda, e assim por diante, conservador, progressista, feminista, antifeminista, petista, antipetista, bolsonarista, antibolsonarista, e a coisa vai escalando. Então, o fenômeno que a gente está vendo é aumento da identidade política, aumento da polarização afetiva, que é esse sentimento de desgostar do adversário, e um alinhamento das posições políticas junto com as identidades. Então, você pega uma pessoa que se diz esquerda, uma pessoa que diz direita, você pergunta sobre armamento, então a de direita vai ser a favor e a de esquerda vai ser contra. Sobre legalização de drogas, uma série de assuntos, né? As posições elas vão se alinhando com as identidades. Vão homogeneizando também. Vão homogeneizando. Você começa a ter menos diversidade, por exemplo, dentro do campo chamado de direita ou de esquerda. Todas as pautas identificadas com a direita, normalmente as pessoas teriam também uma tendência a passar a apoiar, ainda que isso divergisse um pouco dos seus valores pessoais? Exatamente. As posições elas vão se alinhando com o campo. Então, são essas coisas. O processo é basicamente esse: mais identidade, mais polarização afetiva e posições mais alinhadas. Quando a gente olha assim, o gráfico, a gente vai ver que essa evolução é crescente. Esse é o fenômeno da polarização. E por que isso aconteceu agora? Aqui no Brasil, a gente consegue datar mais ou menos por volta de 2013, 2014. Ele começa a acentuar em 18, nas eleições de 18, ele se consolida de vez e a gente entra num padrão muito acelerado de polarização. Qual o papel das redes sociais? Deve ter tido algum papel, porque é justamente no momento em que a gente passa a adotar a mídia social como principal forma de informação. Mas o mecanismo por meio do qual isso acontece não está muito claro. É preciso um tempo de estudo para começar a entender melhor, porque são fatos recentes, né? 2013, se a gente pensar num contexto histórico, ainda é bastante recente. Agora, interessante, você colocou, em 2013 realmente foi esse período aqui no Brasil que começou a desencadear esses movimentos com participação de redes sociais, que aí culminou com esse momento de polarização. Mas, por ali, em 2013, a gente tinha também, foi muito falado, inclusive aqui no Congresso Nacional, sobre uma crise de representatividade dentro do próprio Congresso Nacional. Alguns parlamentares citaram isso com aqueles movimentos ali de 2013. E daí vem esse período de polarização que
pode ou não estar sendo potencializado pelas mídias digitais, pelas redes sociais. Nesse caso, essa polarização, ela estaria, de alguma forma, trazendo de volta ou curando, né, entre aspas, essa crise de representatividade? Quer dizer, as pessoas começam a ter uma identidade política, como você colocou, e a crise de representatividade da democracia estaria se dissipando dentro desse contexto? Olha, o que eu acho que aconteceu foi exatamente esse processo aí que você descreve. Nos anos 90, a gente tem uma crise de representação muito grande no mundo inteiro. A gente olha para o mundo inteiro, diminui. É que aqui o nosso voto é compulsório, mas tem países que você pode ou não ir votar. O voto, quando ele não é obrigatório, cai, a identidade partidária cai, a confiança no Congresso cai, nos partidos políticos cai. A gente tem uma espécie de crise global do sistema de representação democrática no mundo inteiro. Esse fenômeno coincide com um período em que os partidos de esquerda e direita são muito parecidos. Existe uma explicação para isso, que é o seguinte: à medida que vai avançando os sistemas do estado de bem-estar social, o orçamento fica muito congelado. Não tem mais dinheiro, o dinheiro está todo empregado, uma parte dela está constitucionalizada, um pedaço tem que ir direto para a educação, outro para a saúde, sobra muito pouca verba discricionária, aquela verba que o governante eleito pode usar para isso ou para aquilo. Fica uma fatia muito pequena. Quando isso acontece, quando esse orçamento fica muito enrijecido, a esquerda e a direita são muito parecidas e provavelmente isso fez com que o eleitor perdesse o interesse pela política. Se ele votasse num candidato de direita e num de esquerda, o resultado político era mais ou menos a mesma coisa. E se foram os anos Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, Bill Clinton nos Estados Unidos, do novo trabalhismo inglês na Inglaterra, e assim no Reino Unido, e assim por diante. Um período em que houve uma espécie de indistinção. Nesse período, mais ou menos, dentro da sociedade civil, não nos parlamentos, dentro da sociedade civil, começa a emergir uma espécie de conflito moral entre os movimentos progressistas, os novos movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBT, e o movimento feminista contra a cultura de um lado, e uma reação conservadora a esses movimentos. Isso está acontecendo dentro da sociedade, está gestando uma espécie de novo antagonismo. E o meu entendimento é que, em certo momento, o parlamento ele viu esse grande antagonismo na sociedade e ele trouxe para dentro como uma forma de se diferenciar. Porque a crise que a gente viu nos anos 90, 2000, é uma crise de indiferenciação. E o que estava acontecendo dentro da sociedade é que sistemas morais trazidos por esses novos movimentos diferenciavam muito a esquerda e direita, progressistas e conservadores. Ele traz para dentro dos partidos políticos e a gente substitui uma indiferenciação por uma hiperdiferenciação, que é a polarização política, né? E não é à toa que, nesse período, a gente vê uma mudança dos temas de economia, sociedade, maior ou menor presença do Estado, mais ou menos programas sociais, eles vão para a periferia, e o que estava na periferia vai para o centro, que é armamento, drogas, papel da mulher, casamento gay, aborto, todos esses temas que eram periféricos vão para o centro. E esses temas diferenciam demais. Então, de certa maneira, a polarização é uma reação exagerada à indiferenciação que a gente teve nos anos 90 e nos anos 2000. E no caso da inteligência artificial, a gente tem agora uma grande preocupação, no caso brasileiro, o TSE tem já colocado algumas normas, algumas regras para as eleições desse ano. Como é que você acha que a inteligência artificial pode impactar as eleições de 2024, não só no Brasil, mas essas eleições que vão acontecer pelo mundo inteiro? Olha, a gente teve poucos exemplos, né? A inteligência artificial nessa versão super poderosa e barata, porque uma assinatura custa R$100 ou até menos, dependendo do serviço. Super barata e super poderosa é recentíssima, tem um ano ou até menos, dependendo do que você toma como parâmetro. A gente teve poucas eleições onde isso aconteceu. Nessas, por exemplo, a gente teve uma pertinho aqui, que foi a eleição presidencial argentina que teve no ano passado. Uma sociedade parecida com a brasileira, mais ou menos, e a inteligência artificial teve enorme impacto na produção de propaganda.
enorme, porque ela barateia o jeito de fazer propaganda, torna barata, de certa maneira, democratiza. Alça as campanhas mais pobres, elas passam a conseguir fazer propaganda num nível competitivo com as campanhas que têm mais dinheiro para fazer propaganda. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente já observou. Agora, a grande preocupação é que ela seja utilizada para a produção de desinformação, para campanhas sujas, para difusão de mentiras. Surpreendentemente, no caso argentino, que é uma sociedade parecida com a gente, praticamente não teve. Teve casos muito isolados, pequenos, coisa pouca, né? Por outro lado, o Brasil não é exatamente a Argentina, é um país meio parecido, mas a gente tem as nossas especificidades. Então, acho que tem muita preocupação dessa tecnologia potencializar um problema que a gente já tem, já é super grave, que é o problema da desinformação, da mentira, das campanhas sujas, né? Mas a gente tem que esperar, porque, na verdade, é uma tecnologia muito nova, a gente não conseguiu observar muita coisa até agora. E como fica, no caso, a regulação dessa nova tecnologia, sendo que ela ainda está mostrando aí a cara, né? É uma tecnologia nova e o direito não consegue acompanhar a evolução da tecnologia passo a passo ali, para e passo com a tecnologia. Como regular essa parte de regulação? Eu expando um pouco a pergunta, inclusive para as redes sociais, pode funcionar sem comprometer, por outro lado, também a liberdade da internet, toda essa democracia que a gente tem no ambiente digital? Olha, eu acho que a mídia social e inteligência artificial são problemas que já têm maturação diferente. Mídia social a gente tem aí uns 15 anos, ou até, talvez até um pouco mais, dependendo de quando a gente começa a contar. Então, um problema que a gente já conhece, que a gente já experimentou os problemas e a gente já até experimentou as soluções legislativas e regulatórias aí pelo mundo. Acho eu que o exemplo europeu é o mais seguro. Eles amadureceram durante muitos anos uma legislação, fizeram uma espécie de teste piloto na Alemanha. Então, a gente tem mais ou menos um caminho regulatório maduro. Inteligência artificial, no nível que a gente está, uma coisa muito recente, a gente nem sabe direito os impactos. Eu acho que o desafio regulatório de regular a inteligência artificial é muito grande, porque a gente não conhece ainda. Primeiro que a tecnologia está num processo de desenvolvimento muito acelerado. A cada 6 meses, 8 meses, a gente dá um salto muito grande. E, por outro lado, a gente não tem modelos de regulação, é tudo muito novo, está muito imaturo, é bem mais difícil de fazer. Agora, acho que mídia social é outra coisa, a gente já conhece os problemas, a gente já tem modelos bem maduros, bem estabelecidos de como fazer. Eu acho que esse caminho é mais suave. A gente tem um PL, né, que nasceu no Senado, está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o PL 2630, Sim. que é praticamente uma adaptação à lei brasileira da solução europeia. Eu acho que ele vai no bom caminho, com uns pequenos ajustes daqui e ali. Agora, voltando na questão desses movimentos sociais que surgiram, né, como a gente teve aqui no Brasil em 2013, teve a Primavera Árabe, Podemos na Espanha, eles foram caracterizados, de certa forma, pela falta de uma liderança clara. Eles acontecem ali, existe uma ebulição dentro do ambiente digital que move as pessoas para manifestações populares pelas ruas aí em vários países do mundo. Você acredita que essas mobilizações, vamos dizer assim, sem lideranças, quer dizer, essa nova conformação, essa nova realidade da democracia vai mudar também o perfil dos líderes? Como é que ficam as lideranças políticas, as lideranças mundiais, dentro de um contexto onde a gente tem movimentos como esse que surgem sem lideranças aparentes? Então, essa é uma pergunta boa e difícil de responder também. Uma das características desses movimentos, dessa onda, né, que vai de 2011 até mais ou menos 2014, na qual o Brasil faz parte, né, os protestos de junho de 2013 fazem parte, uma das características distintivas dessa onda de protestos em relação à onda anterior, que é do movimento antiglobalização do final dos anos 90, início dos anos 2000, é que que ela tem um caráter um autor italiano chamou de anarcopopulista. Por um lado, ela não tem liderança, mas, por outro lado, ela não tem identidade política de esquerda. Né? Então, nos ciclos do 1990 a 2000, os movimentos eles eram marcadamente de esquerda. E ali não, eles rejeitam a identidade política de esquerda e começam
a falar em nome do povo. É como se, né, explorando um antagonismo povo contra as elites. A gente vê isso no Occupy Wall Street, em junho de 2013, super forte, na Primavera Árabe, no 15M. A gente vê em toda essa onda de protesto. E eu acho que não é por acaso que essa onda, para usar esse termo, né, anarco-populista, ela precede a onda populista que a gente vai ver de 2016 e diante, com a eleição do Trump, com o Brexit, as transformações que a gente está vendo na Hungria, na Polônia e aqui mesmo no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que existe um movimento aí de amadurecimento, digamos, da causa populista, né? Que é uma forma de fazer política na qual a retórica povo versus elite passa a organizar o discurso político. Agora, pensando em futuro da democracia, dentro desse cenário que vivemos hoje, existe uma discussão, o fim da democracia, vai acabar a democracia ou não vai, a internet é ou não é uma ameaça, as mídias digitais, enfim, todo o ambiente digital, inclusive a inteligência artificial, que agora emerge, né, com poderes que a gente ainda não, que não podemos ainda imaginar até onde vai. Como é que você enxerga, qual seria o seu prognóstico para a democracia dentro do contexto em que vivemos hoje, desses avanços das tecnologias digitais? Você tem uma visão mais otimista, uma visão mais pessimista do que será o futuro da democracia? Como você pensa esse futuro? Eu acho que eu tenho uma visão mais humilde, que eu não tenho a menor ideia. O tamanho da transformação da inteligência artificial é tal que é muito, muito difícil a gente prever de que maneira ela vai impactar. Por exemplo, na campanha política, né? Quando ela foi lançada, todo mundo estava preocupado com desinformação. Todo mundo, que isso ia impactar, ia explodir desinformação. E nas duas eleições que a gente viu, o grande impacto dela não foi esse. Foi tornar a competição, a produção de propaganda mais competitiva, que é um impacto positivo. É muito difícil a gente sabe que vai ter impacto no emprego, já está tendo impacto no emprego, já tem gente sendo demitida por causa do advento tem algumas coisas que são mais fáceis de prever, mas o impacto é tão profundo no aumento de produtividade, na capacidade que a gente tem de fazer coisas com essa ferramenta, que eu acho que é impossível. Praticamente seria um chute se eu dissesse qualquer coisa. Eu acho que... Mas vai afetar drasticamente o mundo. Daqui a 5 anos, o nosso mundo... São mais otimistas, alguns são mais pessimistas, outros... Mas dá medo, né? Qualquer transformação muito drástica e muito acelerada dá medo, né? Porque ela pode ser positiva, mas ultimamente o impacto da tecnologia não tem sido muito positivo, né? Dá medo, né? Porque vai mudar muito. Sim, as mudanças que vêm, enfim, e num passo acelerado, né? Pablo, eu falei aqui no começo da entrevista, internet e democracia são temas de cidadania e no nosso programa, sempre que possível, eu trago essa pergunta para os nossos entrevistados, cada um trazendo aqui a sua opinião pessoal. Para você, o que é cidadania? Poxa vida, tinha que ter me avisado que só tinha pergunta difícil. Eu acho que cidadania é uma condição de igualdade, de participação na sociedade. Para mim, cidadania é esse objetivo maior que a gente vê na evolução das sociedades, na qual a gente vai buscando uma condição crescente, cada vez maior, de uma participação equitativa na sociedade. É um projeto. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado e pela última resposta, essa sem o nosso pinga-fogo, né? Perguntar o que é cidadania. Muito obrigado. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.